Louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Deus é bom? Glória a Deus, Ele é bom. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso 28, por favor. Você que foi encontrando, em referência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé. Glória a Deus por isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Feche os seus olhos, ora comigo. Pai, nós te louvamos nesta hora. Te agradecemos por estar na tua casa, porque a tua casa será chamada casa de oração. É muito bom estar reunido com o teu povo, com a tua igreja, em comunhão. Somos fortalecidos aqui, somos exortados aqui, mas também somos consolados aqui. Obrigado, Pai, por estar aqui mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui à frente, ministrando a tua palavra. Faço a mim as palavras de João, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Geraldo Sena se reduza ao pó da areia do mar, mas que o teu Espírito fale através da minha vida. Pai, eu não sou nada, eu sou pecador e careço da tua graça, da sua misericórdia. Sem o Senhor eu nada sou e nada posso fazer. Mas o Senhor, na sua rica misericórdia, pode me usar nessa noite como um canal de bênção para a tua igreja. Longe daqui toda distração. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo nesse momento. Pai, sabemos que temos as nossas preocupações, as nossas dificuldades, lutas. Sabemos que amanhã se inicia o nosso dia, a nossa semana letiva. Pai, então nos ajuda a nos esquecer do problema de amanhã, das dificuldades de amanhã, e que possamos nos concentrar aqui e agora, porque basta o seu dia, o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, alcance o nosso coração, a nossa mente, fala conosco através do Espírito, que o meu Espírito sinta a tua voz e perceba aquilo que o Senhor deseja me ensinar nesta noite. A começar da minha vida, eu preciso aprender com essa mensagem hoje. Então traga à tua igreja, o teu povo, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que eu quero ou desejo ouvir. Nós saímos dos nossos lares para estar na tua casa, para ouvir aquilo que eu necessito, o que eu preciso. Então nos ajuda em nome de Jesus. Podeis assentar. Meus irmãos, estava ali pensando na ministração do louvor, uma bênção por sinal, canções que edificam, canções que falam e que ministram as nossas vidas, canções belas, bem tocadas, bem cantadas. Parabéns pelo louvor aí, viu? A cada dia evoluindo muito bem. E eu fiquei pensando numa coisa que me chamou a atenção. Jesus não ama a mim e a você porque você é legal, bacana, bonito, ou porque não tem pecado. O contrário, Ele te ama porque você é um pecador, e eu sou um pecador, e isso é maravilhoso. Ouvimos uma mensagem aqui de manhã do Fernando, maravilhosa. Saí daqui, eu e a minha esposa, radiantes em ter ouvido uma mensagem que edifica a nossa vida, uma mensagem rema para a nossa vida. Entende, irmãos? Então Deus exerce misericórdia em nós. Ele nos ama porque nós somos pecadores. Ele fez algo extraordinário que eu creio que nenhuma mente humana pode explicar. Se fez pecador no meu e no seu lugar, foi para a cruz que era para mim e para você, e ali se fez pecador e levou sobre si os nossos pecados. Olha isso. Pastor Dimar nos pediu uma tarefa difícil, depois do Fernando, uma mensagem daquela, né, pastor Dimar? Complicou para o meu lado.
Hoje nós temos o mês da adoção, algo fabuloso, fantástico em nossas vidas. E que eu vou tentar aqui, humildemente, tentar passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E a gente que prepara um sermão, prepara uma mensagem, se dedica muito, né? E eu já estava com o sermão pronto. Sexta-feira o Senhor falou assim, muda a mensagem, você não vai pregar isso, você vai pregar isso aqui. Eu falei assim, mas está tudo pronto, Senhor. Né? Está tudo legal, tudo certinho, né? Já decorei tudo. Tá? Não vai falar isso, você vai falar sobre isso. Então eu quero falar hoje sobre arrependimento. Não era essa a mensagem. A mensagem, irmãos, era do leproso que foi curado por Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas. Está aqui escrita. Eu ainda gosto do meu tablet manual, eu ainda não entrei na área da tecnologia, eu gosto de escrever, né? Eu ainda vou chegar, ainda no pastor Jader, no pastor Edmar aí, no Fernando, né? Tudo digital, eu ainda só escrevo, né? Porque eu aprendo escrevendo assim, eu acho melhor. Então, quando eu penso, Jesus, o Senhor me colocou essa mensagem, e eu falei assim, meu Deus, arrependimento. O negócio é esse. E aí me levou nesse texto, que ainda complicou mais ainda, né? Que como é que eu vou linkar isso com adoção, com filho? Que negócio doido é esse? O que você vai fazer essa noite? Pastor Dimar está pensando assim, pastor Geraldo, cuidado. Mas vamos tentar entender uma coisa que é de suma importância para quem é filho. E para a gente entender o verso 28, 29, eu preciso voltar no versículo 4 e 5 do Evangelho de Mateus 11. Não feche sua Bíblia, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Verso 4, diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vamos entender isso aqui. João está preso, fala assim, e fica sabendo da notícia de Jesus, fala assim, quem que é esse cara? Manda saber quem que esse cara está. Esse tal de Jesus, quem que é esse tal de Jesus aí? Aí o João está querendo saber. Fala assim, fala para ele que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, que os coxos estão andando, que os leprosos são curados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Logamente, quando a mensagem chegou a João Batista, ele entendeu quem era Jesus? O Messias, o Salvador do mundo. Aquele que era o enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Aí no verso 20 do mesmo capítulo, Jesus dizendo, diz assim, passou então Jesus a increpar, quer dizer, ele viu que as pessoas estavam ouvindo, mas não estava só ouvindo, mas não havia mudança. Era como assim, estava fazendo algo errado, mas não parava de fazer aquilo que estava errado. Deu para entender? Essa palavra significa, você está fazendo algo errado, mas não quer parar. Você sabe que está errado. Você sabe que está numa direção errada, num caminho errado, condutas erradas, pensamentos errados, ações erradas. Mas você não quer parar. Você quer continuar nessa linha de raciocínio do erro. E aí Jesus ele completa algo que nos chama muita atenção, nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Então aqui não havia arrependimento. As pessoas ouviam Jesus pregar, as pessoas estavam ouvindo o Evangelho, mas não se arrependia. Entende? É o mesmo que a gente vir para a igreja todas as quintas, todos os domingos, ouvir a mensagem pregada, ouvir Deus falar com a gente sai da igreja, compreende, entende, mas não se arrepende. Ok? Estamos juntos? Então, vamos entender aqui uma coisa. O que é tomar o jugo? Quando Jesus diz no verso 9 do capítulo 11 de Mateus, tomar o seu jugo. O que é isso? Quando eu leio essa palavra, quando eu leio essa frase, o que isso traz à minha vida? Em praticidade, o que eu posso colocar isso em prática? O que isso tem a ver com a minha vida? Tomar o jugo do Senhor.
Tomar o jugo do Senhor traz para mim, tomar a direção de Jesus para a minha vida. Não é você que decide, mas sim Jesus decide por você. Essa é uma das características de filho. A criatura que deixou de ser criatura, como o Fernando disse muito bem de manhã, eu não vou repetir, e se tornou filho, ele não dirige mais a sua vida, ele não controla mais a sua vida, mas sim Jesus toma a mão do volante e vai na direção. Ele dirige a minha e a sua vida a partir de agora. Tomar o jugo quer dizer, tomou e deu a sua vida nas mãos do Senhor. Jesus conduz a minha vida. Toma as decisões que eu deveria tomar. As ações que eu devo fazer tem que ser contingente com as ações de Cristo. Eu costumava pregar para os jovens, pastor, e havia muito questionamento até onde o namoro deve ir, né? Qual o limite, né? Onde o sinal fica amarelo e vermelho, não é isso? Os jovens têm essa mania, e até onde eu posso ir? Eu costumava dizer para ele assim, vai até onde você senta de um lado, a namorada do outro, Jesus no meio. Se ele continuar sentado, está tudo legal, mas se levantar e sair, é hora de todo mundo ir embora. É hora de todo mundo ir para casa. Porque se você insistir, você vai pecar. Porque você já tirou o volante da mão do Senhor. O volante tem que estar na mão de Jesus. Ele tem que direcionar, dirigir a sua vida. Então, tomar o jugo é deixar Deus dirigir você. Tomar o jugo quer também dizer que Ele vai te orientar. Quem aqui já ficou desorientado, sem saber o que fazer? Igual barata quando toma um rede, como é que chama aquele mata barata? Rede não sei o quê. Aí as baratas ficam loucas, não é assim? Fica doida, e você fica mais doida que ela ainda, não é isso? E aí, você não sabe para onde ir, você está desorientado, o que eu faço? Para onde eu vou, com quem eu procuro, com quem eu converso, com quem eu desabafo, com quem eu confesso o meu pecado, você fica desorientado. Então, tomar o jugo é deixar Deus dirigir e deixar Ele te orientar. Está vendo como é que é profunda essa palavra, irmãos? Orientar e dirigir. Terceiro, tem mais um, aprender. Então, eu preciso ser dirigido, eu preciso ser orientado e eu preciso aprender com Jesus. Porque discípulo significa o quê? O que significa a palavra discípulo? Aluno. Aquele que aprende. Aquele que segue as mesmas pegadas. Eu vou no caminho de Cristo. Aprender. E aprender com Jesus é difícil, irmãos. Você sabe por que aprender com Jesus é difícil? Porque se aplica a mim renúncia. Se aplica em mim abandono. Se aplica em mim desviar o caminho. Aplica a mim ir nessa direção e voltar para essa direção. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos, e os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos pensamentos. Então quer dizer que aprender é aprender tudo. É uma criança que nasce, como Paulo diz, vós sois criança, então tem que dar a papinha, mas vai chegar um dia que vós se tornarão adultos, e aí receberão comida sólida. Então nós somos como criança aprendendo com o Senhor, e para eu aprender com o Senhor eu tenho que renunciar ao meu eu, renunciar às minhas decisões, renunciar aos meus sonhos, os meus projetos, e dizer que o Senhor governe a minha vida, direcione a minha vida o tempo todo. Mas nós somos teimosos, nós somos egoístas, e queremos dizer para alguém, e até mesmo para Deus, que os nossos braços é capaz de conquistar alguma coisa, e o seu braço não conquista nada, se Deus não estiver contigo. É Deus em quem luta por nós, é Ele quem venceu por nós, é Ele que venceu, e por isso que a Bíblia diz, em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por mim e por você, meu querido.
E às vezes a angústia, a ansiedade corrói o nosso coração e nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com a situação que estamos vivendo, porque nós não deixamos Ele dirigir, orientar, e nós muito menos estamos querendo aprender dEle. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Difícil educar, não é? O negócio difícil. O trem difícil. Você erra, acerta, errei. Opa, acertei. Nossa, errei. E acertei uma vez. E a vida vai sendo assim, de um pai, de uma mãe, que quer sempre o bom do filho, quer sempre o melhor para o filho, mas a gente erra também com o filho. A gente não vai acertar o tempo todo, porque nós somos imperfeitos, nós somos maus, nós somos pecadores, e precisamos também aprender com o Pai Celestial. E muitas das vezes nós estamos trancados na nossa casa, no nosso quarto, e não queremos aprender com o Senhor. Mas queremos que os nossos filhos aprendam conosco. Mas queremos que, já viu aquele provérbio popular? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mentira do diabo. Você é espelho, você é a imagem, você reflete Cristo. É uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade que tem que mexer com você, comigo, nessa noite. É uma responsabilidade que tem que levar-nos a uma reflexão. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu preciso melhorar todo dia. Eu digo que a ressurreição, ela acontece na minha vida todo dia. Porque é necessário todo dia morrer e ressuscitar com Cristo, irmão. Todo dia você morre, todo dia você ressuscita. Porque o pecado permeia, o pecado nos assola, o pecado bate à nossa porta, o pecado tenta nos tragar, e se eu não tiver na graça e na misericórdia do Senhor, eu vou ser alcançado e destruído, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Obedecer. Em quarto, eu aprendo que se Ele dirige, se Ele orienta, se eu aprendi, agora eu obedeço. Ou tem difícil obedecer? Vou levar para o filho de novo. Isso não aconteceu só lá em casa, né? Menino de 1 ano, 2 anos, dedinho na tomada. Não é? Para. A gente colocava até protetor na tomada, né? Um belo dia eu tirei e falei assim, vai se lascar. Vai. Tá! Choque. Chorou, eu falei assim, chora mesmo. Chora legal. Nunca mais enfiou o dedo na tomada, porque ele aprendeu. Irmãos, tem tanto crente batendo cabeça dentro da igreja. O cara tem 20 anos de convertido, 15 anos de convertido, 10 anos de convertido, batendo cabeça, porque não quer obedecer. E essa é a característica de filho, e filho obedece. Nós não somos mais criatura, nós temos o privilégio de sermos filhos. Nós, como o Fernando disse, vivíamos na desobediência antes de Cristo, mas com Cristo vivemos uma vida de obediência. Amém? Estamos juntos? Glória a Deus por isso. Se isso não for real e verdadeiro em nós, não conseguiremos depositar nossa confiança em Jesus. Você já viu aquela pessoa, você pergunta assim, você confia em Cristo? Confio. Na primeira vendaval de prova, eu achei que eu confiava, não confio mais. Já conhece alguém assim? Meu Deus, ele me abandonou e foi embora. Me deixou aqui passando essa luta, essa dificuldade, passando esse momento tão difícil. Eu orando, eu tinha confiança nele, mas ele foi embora. O que está faltando na minha vida? Quando eu perco essa confiança no Senhor, quando eu
quando a cruz faz a ponte para mim atravessar o abismo, eu estou vendo ela, eu confio, mas se eu não consigo visualizar a cruz, eu vou assim, eu não vou, que eu vou cair no abismo. Quando eu não tenho essa confiança, isso está demonstrando para mim, para você, que Ele não está dirigindo, que Ele não está orientando, que eu não estou aprendendo e que muito menos eu estou obedecendo. Isso é uma situação real na vida da igreja, na vida do crente. Tudo é relativo, não é, irmãos? É relativo. Ah, é pecado para você, mas não é pecado para mim. Olha que doideira. O sexo fora do casamento é prostituição, não é? É. A Bíblia não diz que a moça não tem que se guardar para o marido e o marido se guardar para a esposa? Isso mudou, irmãos? Não. Mas tem um discurso aí que tem que testar antes, dentro da igreja. Lógico que aqui não. Fazer o teste. Misericórdia está amarrada em nome de Jesus, essa ideia diabólica. Deus nos chamou a igreja para ser uma igreja santa, triunfante, que triunfa e que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então a proposta, o chamado de Deus para mim e para a sua vida é santidade. Deus nos tirou de um tremendal de lama, nos firmou os pés sobre a rocha e colocou sobre meu lábio um novo cântico. Salmo 40. Irmãos, nós precisamos entender que estar com Cristo é ter uma vida diferente. Não podemos ter uma vida santa aqui dentro e lá fora uma vida bagunçada. Tem muita gente olhando para mim e para você o tempo todo. É no trabalho, é no ônibus, a pessoa te conhece, ela está te observando, te vendo a sua reação, a sua conduta, o que você fala, o que você pensa, como você se veste, o tempo todo. E aí que vamos entrar na seara do arrependimento. Irmãos, a palavra arrependimento para mim, segundo Geraldo Sena, Heresia 3, verso 4, ou é algo que acontece simultaneamente com a fé, eu não sei te dizer, ou é algo que acontece antes da fé. Mas eu posso te garantir que o arrependimento é a base do Evangelho. E eu vou mostrar para você hoje, na palavra de Deus. Então, o que significa a palavra arrependimento? Então, quando você toma o jugo, você teve a direção, você teve a orientação, você aprende, obedece, tudo isso aqui que eu falei, da direção, da orientação, do aprender e do obedecer, tem que acontecer o arrependimento antes. Amém? Sem arrependimento não vai aqui não. Sem um arrependimento você fica represado, você não chega nesse estágio. Você precisa arrepender. E o que significa a palavra arrepender? Pedir desculpa? Será que seria só arrepender, pastor Dimar? Pastor, desculpa, foi embora. Será que arrepender, muita gente confunde com remorso? Já viram a palavra remorso? Não, a pessoa está com remorso. Nada a ver. Então, a palavra de Deus, quando ela traz a palavra arrependimento, ela quer dizer o seguinte, é uma profunda tristeza por causa do pecado. Então, entendemos aqui que o pecado traz na minha vida e na sua vida o quê? Alegria? Tristeza. Se você quer entender que alguém se arrependeu de verdade, quando comete algo, é quando ele está arregado de tristeza por causa daquela situação. Então, um dos pontos que identifica que alguém se arrependeu é uma profunda tristeza. Não é tristeza, é profunda. Porque o pecado não pode trazer alegria na minha vida. O pecado, ele deve trazer tristeza. Porque quando eu cometo o ato pecaminoso, é como se eu tivesse falando assim, Jesus, seu sacrifício lá, valeu muita coisa não. Imagina isso. Nós vamos pecar? Claro que vamos. Ou tem algum anjo aqui que ainda não foi arrebatado? Nós vamos pecar. Mas quando pecar, precisa haver o arrependimento.
Profunda tristeza por causa do pecado. Então, se eu tive uma profunda tristeza por causa do pecado, eu vou renunciá-lo. Por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? E de Saul Deus tirou o espírito. Não foi isso que Deus fez com Saul? Tirou o espírito de Saul. E colocou um espírito que atormentava. Foi ou não foi? Porque Saul não se arrependia. Saul justificava os seus erros, as suas falhas. Mas Davi não. Natan, chegou Davi e falou assim: Davi, tinha um cara muito rico, outro muito pobre, uma ovelha, papapá, aquela história que vocês conhecem. Davi falou assim: esse cara, acaba com ele. E Natan fala assim: esse cara é você, Davi. Davi podia dizer para Natan ali: pastor, mas minha situação de rei, pastor, Betseba foi lá, ofereceu lá, não resisti, sou homem, cara, né? Não tem jeito não. Pequei contra o Senhor, e pequei contra os homens. E Davi falou assim: o Senhor vai me perdoar? Natan disse assim: ele vai te perdoar, mas a espada dele estará na sua casa. E Davi pagou muito caro por isso. Muito caro. Mas a promessa de Deus se cumpre, porque Jesus é da descendência de Davi, a casa eterna. Davi era diferente de Saul, porque Davi arrependia, Saul justificava. Quem é você e eu? Nós justificamos o pecado ou eu arrependo do pecado? Que atitude eu tenho? Quando eu maltrato a minha esposa, quando eu faço algo com meu filho, quando você erra com seu filho, você tem a obrigação, como sacerdote, como crente, de falar assim: errei com você, me perdoa. Ah, pastor, mas isso vai tirar minha autoridade. Quem disse? Quem disse? Aonde está escrito que tira a sua autoridade? Então nós precisamos entender que o arrependimento tem que fazer parte da nossa vida. Eu preciso renunciá-lo. Eu preciso abandonar o pecado e eu preciso prosseguir obedecendo a Cristo. O pecado vem para me parar e o arrependimento vem nos fazer continuar. São caminhos diversos, contrário. Pecado para, arrependimento continua. Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus por isso. Eu queria muito que você saísse daqui essa noite com isso na sua cabeça, no seu coração. Pecado me para, arrependimento prossigo. Sem olhar para trás, porque Ele é justo, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode te condenar, porque Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Porque Ele levou sobre si todos os meus pecados, as minhas pisaduras e enfermidades estavam sobre o seu ombro ali na cruz do Calvário. Então Ele nos perdoou. Então prossiga, que o pecado traga realmente tristeza, profunda tristeza, que você renuncie ao pecado, abandone o pecado e prossiga, meu irmão, prossiga. Davi poderia ter desistido, Davi poderia ter parado, mas ele escolheu se arrepender e prosseguiu, mesmo com tanta consequência. O irmão que estrupa o irmão, o outro irmão que mata o irmão que usurpa o trono de Davi, filho, né, que usurpou o trono do pai. Aquela história ali de Samuel, primeiro Samuel, e até os 2 primeiros capítulos de Reis, uma história muito triste, mas que ele sustentou firmemente, porque entendeu que o Senhor havia o perdoado, que o Senhor não havia condenado, como essa canção que cantamos aqui. A lei manda apedrejar, mas ele não foi apedrejado, ele foi perdoado, amém? E se nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos perdoou um dia. Porque se formos esperar do nosso mérito, merecimento, estaremos todos mortos e condenados ao inferno, meus irmãos.
E quantas decisões erradas tomamos, quantas ações erradas fazemos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da igreja, no trabalho, aonde quer que vamos, e fica por isso mesmo. Quantas vezes você está no trânsito, alguém te fecha e fala assim, vai, tá. Não é assim? Aí você olha até para o lado, será que tem um crente me olhando aqui? Não é? Mas você esquece, eu esqueço, que os olhos do Senhor estão sobre toda terra. E não há nada que eu venha fazer que o Senhor não sabe. Mesmo antes do que vem a minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele conhece o meu pensamento, Ele sonda o meu coração, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele conhece você como você mesmo não te conhece. Ele sabe de tudo. De tudo, meu irmão. De tudo, minha irmã. Ele não há nada que eu possa fazer, que eu possa esconder do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele criou você. Ele me criou. Ele sabe toda a genética. Ele sabe cada traço do seu cérebro, como funciona. Ele sabe de tudo. É um desafio para a ciência entender como que isso aqui funciona, mas Deus sabe de tudo. Tudo. Então o pecado precisa ser abandonado, meu querido, minha querida. Ele precisa ser renunciado, ele precisa causar profunda tristeza em nós. Quando eu desobedeço o Senhor, eu não posso me sentir normal, legal. Pequei, mas a graça, ok. Mas o filho chora. Traz isso profunda tristeza ao nosso coração. Porque Jesus é bom. Nele não há maldade alguma. Ele é fiel. Ele é justo. E Ele te ama. Não porque você é bonzinho, bonitinho. Não fala palavrão. Um bom filho, uma boa filha. Não. Ele te ama porque Ele é amor. E Ele te ama. Não foi você que foi até Ele que veio até você. Então você e eu que estamos aqui essa noite somos privilegiados por ter sido alcançado pelo Senhor. Temos um privilégio, irmãos. Sabe o que às vezes mais me entristece? É de às vezes a igreja falar sobre salvação, falar assim, você é salvo. A igreja fica um silêncio, pastor. Né? Ou você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você vai para a eternidade. A pessoa, legal. Isso tem que gerar em mim e você uma alegria incontrolável. Irmão, isso tem que gerar em mim um negócio doido. Você tem que pular, gritar como criança, quando ganha um pirulito, uma bicicleta, um videogame, não sei. Adore a Deus, glória a Deus, eu sou salvo. A salvação tem que mexer, ela tem que trazer alegria. Quem tem que trazer essa inércia de tristeza é o pecado, não a salvação. Então vamos lá em Isaías, que o relógio não para. Isaías 55, verso 6 e verso 7 diz assim. Então eu deixei para a Bíblia falar sobre arrependimento, eu não queria aqui falar eu sozinho sobre arrependimento, mas a Bíblia por si só, ela fala sobre arrependimento e de sua importância para as nossas vidas. Verso 6, Isaías 55 diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Deixe o caminho mau.
Deixa o caminho ruim, deixa o caminho do erro, deixa esse caminho que não é bom para a sua vida. Por que você tem que fazer isso? Porque Deus é rico em perdoar. Ele é rico, irmão. Ele é rico. Deus não vai te condenar. Ele não vai te julgar e muito menos apontar o dedo. Se você arrepender, Ele vai perdoar, porque Ele é rico em misericórdia. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse esse amor, todos nós estaríamos sendo julgados no inferno. Atos, capítulo 20, verso 21. Paulo, na igreja de Tessalônica, diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Tanto judeus como gregos aqui somos nós, gentios. Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a palavra que veio antes da fé? Arrependimento. Arrependimento. Amém, igreja? Estão entendendo, irmãos? Arrependimento. Outro texto, Atos 2, verso 37. Vamos deixar a Bíblia, a palavra de Deus falar conosco. Deixar que a palavra nos traz a instrução. Eu falo que a Bíblia já são sermãos prontos, né? Não precisava da minha pessoa aqui, mas Deus é tão misericordioso que Ele nos chamou. Capítulo 2, verso 37 e 38, diz assim: ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ele respondeu Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nós aprendemos algumas coisas. O arrependimento está antes de quê? O arrependimento está antes do batismo. O arrependimento está antes da remissão dos pecados. O arrependimento está antes de receber o dom do Espírito. Arrependei-vos. Aí você está pensando aí no seu lugar: mas eu arrependi. Eu já sou crente. Eu já arrependi, ok? Não, irmãos. Você é crente, mas não deixou de ser pecador. Você deixou de ser criatura para ser filho, ok. Mas você comete erro, eu cometo erro, nós erramos. Então o arrependimento vai fazer parte da nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Enquanto Deus não nos chamar, não nos levar para morar com Ele, o arrependimento faz parte, porque você erra, ou não, eu erro, irmão. Às vezes passou demais, eu já encontrei com pessoas, deixa eu contar uma história aqui, vou fazer igual o Fernando, contar a história. Um belo dia, estava eu e o Lucas, nós estávamos indo para o Taekwondo, e a gente ia conversando no caminho. Ele tinha 13 anos de idade. E voltando, nós conversando sobre a Bíblia, falando sobre Jesus, ele me fez uma pergunta que me fez ir lá em cima e voltar. Porque eu vi tamanha responsabilidade, pastor, que eu tinha. Ele me perguntou a seguinte pergunta: pai, o senhor já errou alguma vez? O senhor erra? Aquilo me trouxe uma responsabilidade, porque a princípio, quando ele me faz essa pergunta, ele estava entendendo que eu não cometia erros. Parei o carro ali na rua, para te explicar uma coisa. O seu pai é falho como você e qualquer outra pessoa. O seu pai erra, filho, erra feio. Mas existe alguém que conserta os erros do seu pai, chamado Jesus Cristo.
E para ele consertar o erro do seu pai, o seu pai precisa se arrepender. Então, quando eu errar, pai, é só arrepender que ele vai me perdoar? Sim, quando o arrependimento é do fundo do coração e que essa tristeza traz, que esse pecado traz profunda tristeza, há perdão. E se há perdão, há cura. Se há cura, há restauração. Se há restauração, há salvação. Arrependimento. Nunca esqueça dessa palavra. Capítulo 3 de Atos, versículo 19 e versículo 20. Pedro lá na porta do templo, Pedro e João na porta do templo, quando ele entra, ele cura ali o paralítico. Ele diz assim no verso 19 e verso 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelado o vosso pecado. Olha aqui. Qual palavra que vem primeiro, irmãos? Arrependimento. Então arrepende, converte, e serão cancelados os seus pecados. Eu não sei se isso acontece simultaneamente, eu acho que ninguém vai saber. Se tem uma ordem para isso, mas que é necessário o arrependimento, é isso que eu quero deixar essa noite. Está claro, igreja? É indispensável o arrependimento. Indispensável. O texto está claro? Muito claro. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Não é feio arrepender, é bonito, é sinal de temor. É sinal que você é filho. Jesus disse, você conhece a ave pelos seus frutos. Banana não dá abacaxi, irmão. E a fruta não cai longe do seu pé de jeito nenhum. Conhece alguém, convive com essa pessoa, fale com ela, converse com ela. Você vai saber se realmente Deus ali o habita, se mesmo, realmente Jesus está direcionando a vida daquela pessoa. É um relacionamento. Aí vem a internet, tem nada contra a internet, nada culto virtual, irmão. Mas isso não é a proposta do Evangelho, não. Pode ter culto virtual? Claro que pode. Está alcançando muitas vidas? Sim, mas isso não pode acabar. É isso que Deus determinou. Comunhão. Comunhão. Não tem comunhão na internet. Para com isso. Comunhão virtual, pastor? Não existe. Comunhão é aqui, ó, olhando no olho, abraçando, sentindo o cheiro do outro, conhecendo o outro, conhecendo o problema, as lutas, as derrotas, as vitórias. Isso é comunhão. Isso não tem como ser substituído, não. O culto virtual está alcançando vidas no mundo inteiro? Sim. Mas a Bíblia diz que é aqui. Tem que cancelar o culto virtual? Não. Mas isso aqui prevalece. Amém? Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecado. Olha o arrependimento aí de novo, irmão. Arrependimento e remissão de pecado. Então, quando eu me arrependo, qual é a consequência? Remissão do meu pecado. Sou perdoado. Continuo a minha caminhada com Cristo. Caí sim, mas Ele me levantou. Eu caí e Ele me levantou. E eu vou prosseguindo assim, irmãos. Porque eu sou fraco. Eu sou pobre. Eu sou como trapo de imundícia. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Nada, irmão. Nada de bom em mim tem que ofereça ao Senhor. Mas eu caio, Ele me levanta. Eu desobedeço, Ele me chama para perto.
Eu peco, Ele me perdoa. Eu afasto dEle, Ele vem até a mim. Eu às vezes desprezo e Ele me ama. Existe uma frase de Filipenses que eu adoro muito, apesar de ter caído em pecado, né? Autor de livros maravilhosos. Ele diz assim: não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos, porque Ele te ama, amém? Ele ama você, Ele te ama. Romanos 2,4 diz o seguinte: carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ou despreza a riqueza e a sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao... Como que você é conduzido ao arrependimento, meu irmão? Porque você decidiu? Porque você escolheu? Não, porque Deus é bom. Bom é o Senhor. E quando você é conduzido a esse arrependimento, esse reconhecimento, essa tristeza profunda do pecado, é porque Deus é bom com você. É porque Ele te ama e quer te levar para um lugar mais alto, para um lugar de poder, para um lugar de graça, para um lugar de sucesso. Segunda carta a Coríntios, capítulo 7, verso 10. Eu estou correndo, irmão, porque o relógio ali não para não, viu? Aquele relógio é uma benção, qualquer dia eu quebro você. Segunda carta a Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, olha aqui o que Paulo está dizendo, porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Está vendo, irmãos? A tristeza que Deus coloca, que é a tristeza contra o pecado, essa tristeza produz arrependimento. Para quê? Por que eu fiquei triste quando o pecado bateu na minha porta? Para que eu tenha salvação. E a tristeza do mundo, ela traz o quê? Morte. Literalmente morte. E a terceira e última coisa que eu quero falar essa noite. Ok aqui do arrependimento? Tudo claro? Glória a Deus por isso. A terceira coisa é, Jesus coloca sistematicamente o dedo na área onde o pecado mais exerce influência na sua vida. Irmãos, evangelho não é lugar de fraco. Evangelho é lugar de forte. Eu gosto muito do pastor Edmar e Deus nos conduziu para esta igreja, porque aqui é pregada a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos lugares que a palavra não é pregada. E eu fico muito triste quando alguém sobe no púlpito para pregar algo que o evangelho não diz. Que você vai ter uma vida de sucesso. Como assim? Que você tinha um boi e agora vai ter 200 mil bois. Que a sua empresa quebrou e que agora você vai ser o maior empresário. Amém, tudo ok. Mas não está escrito isso. E por isso que nós vivemos crentes frustrados. Porque são prometidos, vendido o evangelho mentiroso. E quando isso não se cumpre, frustra. E se frustra, o que acontece com a fé? Cai. Ele fica decepcionado, porque ouviu algo que não aconteceu na vida dele. Se o evangelho fosse isso, por que tem tanto pobre, inclusive eu? Por que alguns do evangelho é rico e eu não fiquei rico ainda? Que Deus injusto é esse? Amém, irmãos? Se a riqueza é para todos, se eu sou de Jesus, filho de Deus, então automaticamente eu devo ser o quê? Rico também. Então se eu sou pobre é porque eu estou no pecado, né? Está amarrado.
belo dia eu cheguei, falei assim, não, bati o carro. Olha o irmão crente falando comigo. Pastor, você deve estar em pecado. Ué, vou bater o carro não? Não. Por que se eu bati o carro estou no pecado? Ué, gente, lascou tudo, Quando meu filho passou por um momento de enfermidade, eu procurei pessoas amigas, como a Edmar e outros, porque eu fiquei preocupado. Se eu falasse para as pessoas que meu filho estava com câncer, eles iam falar que eu estava fazendo o quê? Bateu o carro, eu estava em pecado, um filho com câncer, eu estou o quê? Lascado, irmãos, no mundo tereis, mas tem, porque eu venci o mundo. Se perseguiram a mim, perseguiram os profetas antes de nós, quanto mais seremos perseguidos. Para com isso, igreja. Problema faz parte do crente. Você quer problema? Converte. Vira crente. Não quer problema não, então você desconverte. Não sei se tem jeito não, mas eu creio que não. Quer problema? Vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja. Vem, pastor. Quer problema? Vem para cá. Sabe por quê? Aqui pode ser um lugar santo. A partir do momento que eu pus o pé aqui, virou o quê? Pecador, filho. Está cheio de pecador aqui, inclusive eu. Amém? Aonde nós entramos, tudo que é perfeito, se há algo perfeito, se torna imperfeito. E Jesus coloca o dedo na ferida. Olha lá comigo. Eu vou mais rapidinho aqui. João capítulo 4. Não dá tempo não. Se você quiser ler em casa depois, Lucas 18 ao 30, e João 3, do 1 a 21. Mas eu vou ler João 4, 16. Eu vou ler só mais um texto. João 4, 16 diz assim. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Olha aqui, onde é que Jesus foi mexer? Eu não tenho marido, não. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste. Onde é que Jesus vai, irmão? Com amor, mas vai, Tá. Na ferida. É na ferida. Porque essa ferida precisa cicatrizar, precisa curar. Porque se não cicatrizar e não curar, ela vai abrir. E ela vai abrindo, até te destruir. Ok? Não tem jeito. Então Jesus, ele coloca o dedo na ferida. Você lembra do jovem rico? Mas eu faço isso tudo. Já dou dízimo, vou na igreja batista do Betânia, eu vou lá, entrego ofertas lá, eu converso com o pastor Dimar, eu ajudo nas missões, eu faço tudo, pastor Dimar, está tudo certinho, eu oro 2 vezes por dia, jejum 3 vezes por semana, está tudo legal. Aí Jesus fala para o cara assim, vende tudo e dá para os pobres, assim, aí zangou. Deus botou a mão aonde? Aonde estava o coração daquele jovem? No dinheiro, irmãos. No poder do braço. Vender tudo não dá não, Senhor. E você não sabe, nem o nome daquele camarada a Bíblia fala. E nunca mais ouviu falar daquele jovem. Acabou. É só aquilo. Porque ele colocou a riqueza acima de Jesus. É proibido ficar rico, igreja? Não. Só não pode colocar a riqueza acima do Senhor. Isso não pode. Um dia estava eu orando, conversando com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu queria tanto ficar rico, queria viajar para a Europa com a minha esposa. Tenho um sonho de conhecer Israel, conhecer o Coliseu. Quem sabe, hein, rapaz? Aí eu falei assim, se Deus não me deu isso, porque se Ele me dá, bem capaz de eu ficar soberbo, né?
então vamos ficar quietos aqui no Brasil mesmo, esperar o Senhor voltar, porque na eternidade é tudo melhor. Se Deus não deu, irmão, é porque não é para dar. Se eu não recebi algo que eu tanto desejo, porque não é para receber. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Eu ficava imaginando, pastor Dimar, o que eu poderia deixar para os meus filhos. Em muitos anos da minha vida, eu pensava que eu deveria deixar para os meus filhos tesouro, ouro, prata. Em muitos anos da minha vida, o pastor Dimar me conhece há 30 anos, ele sabe disso. Trabalhamos afinco, né, pastor? Trabalho até hoje, você trabalha até hoje. Igual mula velha. E um belo dia, lendo a palavra do Senhor, Deus ali ministrando no meu coração e fala assim: o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é que eles me amem, me obedeça, e que a sua descendência me ama e me obedeça. É que a sua descendência guarde os meus mandamentos. Esse é o maior legado que você, como pai, pode deixar para os seus filhos, que eles entendam que eu sou Deus e Senhor e Salvador. Amém, pai? Eu não sei se tem algum pai ou alguma mãe preocupado com isso, mas isso veio ao meu coração. Quem sabe você estava precisando ouvir algo parecido com isso. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é o ensinamento da palavra do Senhor. Que eles possam guardar essa palavra e viver essa palavra no seu coração. Isso sim é legado. O resto passa. E eu quero fazer 3 aplicações. A primeira aplicação sobre isso que nós ouvimos aqui essa noite. Uma mensagem que fala do crer, de salvação e fé. Ok, temos que falar da salvação, de crer em Jesus e da fé em Jesus. Mas esse crer e essa salvação e a fé, se não inclui arrependimento, falamos uma mensagem pela metade. É como partir no meio o evangelho. Porque o arrependimento, ele está simultaneamente junto com o crer, com a fé e a salvação. Amém? Então, está entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso pregar lá fora que Jesus salva, que Ele é o Filho de Deus, que se tivermos fé em Cristo, seremos salvos. Mas eu preciso falar para as pessoas lá fora, é necessário arrepender. Existe um discurso aí, venha para a igreja do jeito que você está, e permaneça assim. Não, o Evangelho vem do jeito que você está, e o Evangelho vai te transformar. Amém, irmãos? Entenda isso. Eu preciso arrepender. Segunda aplicação que eu quero fazer nessa noite. Tem que haver um compromisso de afastar do pecado. Não brinque com o pecado, meu irmão, minha irmã. Não brinque com isso. Você é mais fraco que ele vai te vencer. Porque Jesus diz assim: resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Jesus está dizendo que o diabo eu vou resistir. E como que eu resisto o diabo? Não é aqui? Transforma a pedra em pão, Senhor. Você não é Deus? E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas aí ele continua: mas do pecado você foge. Quem que deu esse conselho? Quem que deu essa orientação? Os discípulos? Os apóstolos? Não, Jesus. Foge. Foge do pecado, porque senão ele te engole. Engole legal, bonito. Não brinca com ele não, que ele te arrebenta. O diabo, ele tem ódio da igreja, porque ele sabe que a igreja é o projeto de quem? De homem, de pastor, de profeta, de juízes, de reis, de presidentes. A igreja é um projeto de quem, irmão? Para fazer o quê? Para dar as boas notícias. O diabo não está feliz com a igreja, ele não está contente com a igreja, ele quer destruir a igreja. E terceiro e último, a fé sem arrependimento é pregar a metade do evangelho.
Então nós temos a responsabilidade como pastor, pregar o evangelho, mas falar que você chegou aqui destruído, que Deus vai te mudar, mas que é necessário você se arrepender. Eu queria convidar você a ficar de pé, para a glória do Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e nós vamos orar logo após. Igreja do Senhor, ficou claro o que eu falei essa noite? Amém? Você entendeu? A importância de se arrepender, a importância de dizer para Deus, eu errei, Senhor. A importância de dizer para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, eu errei. A importância de dizer para o seu pastor, para o seu chefe, para o seu amigo de trabalho, eu errei. E tem coisa que você conserta só com perdão, é ou não é? Só o perdão. Não tem outra forma, é só o perdão. Então nós precisamos entender e precisamos compreender que somos falhos, erramos, mas se arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E você é filho, e filho se arrepende, filho busca o Senhor, filho se humilha diante dos pés de Deus, filho reconhece o seu erro, filho se humilha, filho dobra os joelhos no seu quarto, filho ora, filho clama, filho rasga o seu coração, filho obedece.